coisas, o texto de Atos 13, 49 diz: e divulgavam a palavra do Senhor por toda aquela região. Então, sim, naquela região onde eles tinham ameaça, naquela região onde muitas vezes eles foram até bem tratados, bem recebidos, naquela situação. Ou seja, na região onde você está, do jeito que ela é, com as características que ela tem dia que está tudo muito bom, tem dia que nem tanto, mas nesse lugar que você está, o Senhor preparou para que o Evangelho fosse divulgado. Então, o nosso grande desafio, como disse o Samuel, é a gente não perder o foco, essas coisas não serem distrações, para a gente não cumprir a missão. Então, nós estamos no item 4 da revista, né? Que aí para vocês acho que deve ser a página 60, e ele vai falar sobre oposição e a inveja tomando conta dos judeus. É muito interessante que quando a gente vê e lê e estuda, eu só consigo pensar nas redes sociais, né? O lugarzinho danado para a oposição se manifestar, e infelizmente até alguns de nós, mesmo cristãos, a gente perde a mão e a gente acaba fazendo o serviço das trevas, né? Porque a gente pensa que tem que defender Jesus e esquece que é Ele que nos defende, e quando a gente menos percebe, a gente está ofendendo os outros irmãos, a gente está falando mal, pôr no nosso julgamento. Então, essa região, para nós hoje, ela está bem mais expansiva. Ela não é só o lugar onde a gente necessariamente vive, mas também são os lugares que a gente acessa, né? Nas redes sociais. Eu lembro quando o Kaká recebeu um prêmio, aquele jogador de futebol, e ele deu o dízimo. Mas a rede social ferveu, descendo a língua, como pode dar dinheiro? E alguns cristãos entraram nessa. Então, a nossa região hoje, ela não só é o lugar onde eu trabalho, onde eu moro, aonde eu estabeleci minha família, mas também os lugares que eu acesso. Vamos vigiar esse lugar de acesso, né? Vamos vigiar nosso Instagram, quem a gente segue, para quem a gente dá like. Isso é tão sutil, né? Tão sutil. Mas a gente precisa tomar esse cuidado. Então, vamos lá abrir a Bíblia em Atos capítulo 13. Eu vi que o Samuel, ele leu já esses versículos, né? O finalzinho do capítulo 13. E aí eu perguntei para ele até como que ele queria que continuasse, e ele pediu para retomar só um pouquinho, porque ele disse que não conseguiu falar muitas coisas, né? Então, nós vamos pegar esse finalzinho do versículo do capítulo 13, e aí nós vamos para o capítulo 14 até o versículo 7, na aula de hoje, tá bom? Então, quem pode abrir a sua Bíblia, por favor, e ler para a gente Atos capítulo 13, e aí do versículo 48 até o 50. Deixa eu ver aqui. Quem está com a Bíblia aberta quer ler? Eu estou sem meu ajudante. O João também me deixou hoje, meu ajudante. Fala para o João que fez falta. Pode ler, Janine. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. 50 e... pode ir até o final, perdão, até o 52, Janine. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. É tão interessante que eles passam por tantas coisas e eles continuam na alegria do Espírito Santo. E, às vezes, poucas coisas tiram a nossa alegria no Senhor, né? A gente vai perceber que eles vão sempre continuando.
eles têm algo de permanência naquilo que eles iniciaram. E a gente precisa se inspirar nisso, que a gente não perca essa continuidade na presença de Deus, que a gente não recue por conta de problemas e situações. E eles estavam ali cheios de ameaças, cheios de inveja, tanta coisa acontecendo, mas a palavra diz que eles permanecem e eles continuam cheios de alegria. Eu fico bem impressionada com isso. Então, no versículo 50, a gente vai ver que eles vão instigando pessoas influentes para falar, para atacar a Paulo e Barnabé. E a gente vê isso muito comum nos dias de hoje, né? Nós vemos as pessoas ligadas à ideologia de gênero, por exemplo, elas estão sempre associadas com pessoas importantes, pessoas que definem leis, pessoas que escrevem leis e fazem os seus movimentos. Por quê? Porque o mundo não muda, gente, o tempo passa e os tipos de luta são sempre os mesmos. As estratégias são sempre as mesmas. Por isso, o nosso coração também tem que ser sempre o mesmo desses homens. Crer que o Senhor está no controle de tudo, que ninguém pode parar a igreja de Cristo e viver para Ele da forma como Ele determinou, sempre vai ser o motivo da nossa alegria, sempre vai ser a nossa grande vitória. E quando ele diz no versículo 51, que ele sacudindo o pó dos pés, né? Então isso dá aquela ideia de dever cumprido. Eu falei para vocês o que Deus mandou. Eu fiz o que Deus mandou. Agora, a gente não é Espírito Santo para mudar. O problema é que, às vezes, a gente quer ver, né, a mudança, a gente quer ver o resultado. E, às vezes, a gente até extrapola, né, na forma de tentar persuadir aquela pessoa. E ali eu achei traz uma paz tão grande, né? Você fez o que você fez, você entregou a mensagem, você falou o que Deus mandou. Agora a vida que segue. Agora o Espírito Santo é que vai fazer a obra e não a gente. Dá a impressão que sacudir o pó dos pés é uma coisa mal educada, né? Mas não é. Lá em Mateus 10, 14, a gente vai ver Jesus dar essa instrução, né? Quando ele envia os discípulos, os apóstolos para pregar, e ele fala, olha, vocês vão entrar, vocês vão falar, mas se a pessoa não receber, sacode o pó do pé e segue, né? Então, não é para a gente se decepcionar, não é para a gente ficar chateado e, às vezes, até falando, que vai para o inferno, então, né? Já preguei, não quer ouvir. Não, sacode a poeira do pé e vai. Eu acho tão triste a gente ver nas redes sociais, às vezes, umas pessoas se dizem cristãs e perdem a paciência e falam, então, vai para o inferno se não quer crer. Nos deixa. Não, não vai não. A gente quer que você tenha um encontro com Cristo, que o Espírito Santo transforme tua vida. Pode ser que eu não veja isso acontecer, né? Pode ser que um plantou, o outro regou e um outro vai colher. Mas, aleluia, o desejo do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem Ele é. Não há alegria no coração do Pai quando alguém morre sem Cristo, né? Então, sacudir o pó dos pés é você ter a consciência e a tranquilidade que você fez o que Deus mandou, que você cumpriu o que você tinha que cumprir. E dali para frente agora é com o Senhor, né? Então, aí eles partem para Icônio, e aí é o foco na missão. Alguém pode abrir, por favor, Hebreus 12, de 1 a 3. Então, apesar de todas as demandas, de todas as lutas, eles sacodem o pó do pé, ou seja, fizemos tudo o que o Senhor mandou, e agora nós temos um foco, nós temos uma missão para continuar. Hebreus 12, 1 a 3, é só levantar a mão que o Renato está com o microfone. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição. Oposição não é novidade na vida cristã. Mas esse texto ele também vai nos dizer duas coisas que podem tirar o nosso foco da missão. Ele fala para a gente se desembaraçar do pecado, né? De errar o alvo, de não tratar as nossas questões pessoais diante do Senhor. E ele fala de peso. Às vezes não é pecado, mas são coisas que nos distraem, que tiram os nossos olhares de Jesus e nos tiram do foco da missão. Então, para cada semana que termina, a gente poderia fazer uma avaliação, né? Perdi o foco essa semana, o que me distraiu? Quais foram as oportunidades que eu deixei passar? O que me cansou? Às vezes eu preciso ligar para um irmão e dizer, olha, essa semana tal coisa me tirou do sério, perdi o foco, perdi o alvo e acabei me embananando e perdi uma grande oportunidade, né, de expressar a minha fé. Então, esses homens, eles vão caminhando e eles não perdem o foco, eles partem, eles continuam, porque a missão continua. E aí a gente entra em Atos capítulo 14, de 1 a 7. Quem pode, por favor, fazer essa leitura para a gente, para todo mundo alinhar no conteúdo? Atos 14, de 1 a 7. É só levantar a mão, Atos 14, de 1 a 7. Seu Messias? Tá bom. Obrigada. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o Evangelho. Amém. Amém. Obrigada, seu Messias. A minha versão diz, aonde continuaram a pregar as boas novas, ou seja, onde continuaram com o foco na missão. Eu estava olhando um material de esboço da editora Agnus, e ele faz eu achei bem interessante, ele divide esses tópicos para esse pedacinho, né, desses 7 primeiros versículos que a gente leu. Então, ele fala que ali houveram conversões e eles mantiveram a mesma estratégia de trabalho, que era ir para as sinagogas e explicar a palavra do Senhor. E aí houve a confirmação da parte de Deus com os novos convertidos, e eles também investiram tempo, eles se demoraram um pouco mais ali para cuidar daqueles que estavam se convertendo e também ajudar os irmãos a se estruturarem para continuar. O tema da igreja esse ano é discipulado, é esse tempo, é esse vida na vida, né? Que a gente caminha com o irmão e alguém caminha com a gente, para a gente amadurecer na fé, para a gente cuidar, né, de questões da nossa história. Então, eles fizeram isso nessa cidade. O contraste nas reações, havia divisão no meio do povo, aqueles que creram, aqueles que se alegraram com a palavra do Senhor, mas, novamente, os da inveja, os da confusão. Então, a gente percebe que não se inventa a roda, né? A história é sempre a mesma. E eu tenho certeza que alguns podem ter exatamente a mesma história para contar nos dias de hoje. E a conspiração, os inimigos planejam apedrejá-los. Então, a Agnus faz essa divisão. Aí, eu estava olhando o comentário que a gente recebeu do Hernandes Dias Lopes,
e também é muito legal. Se você quiser já ir abrindo alguns textos para facilitar para a gente ler, então ele fala, né, o Hernandes explica que essa cidade ela está no meio de um planalto, e ela é cercada por campos muito férteis que recebiam águas das fontes que fluíam das montanhas. E aí eu fiquei pensando, nós estamos colocados no meio de campos férteis. Aonde você está é um campo. Aonde você está é um lugar que Deus preparou, né? E nós temos água da fonte. Nós temos água para semear, para cuidar desses campos férteis aonde o Senhor nos colocou. Então, o seu condomínio é um lugar de campos férteis, o seu trabalho é um lugar de campos férteis, a sua família é um lugar de campos férteis, e nós temos a água da vida. Nós temos a fonte. Então, eu achei tão interessante que eu sou mundo de Bob, e ele vai falando e eu vou imaginando. Então, nós temos perto de nós campos férteis. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho uma vizinhança difícil. O fértil não quer dizer que é fácil. Toda vida que não tem Cristo é um campo fértil. Ser um campo fértil não é bonitinho, não é aquela galera legal que vai achar lindo tudo que você fala, que vai se emocionar. Não, não é. Muitas vezes o campo fértil ele tem até um aspecto muito, muito ruim para nós. Mas é o lugar onde Deus nos plantou. E aí ele coloca alguns pontos para a gente pensar. Para que a gente possa, então, aproveitar, reconhecer, aproveitar esse lugar. Eu preciso conhecer e ter intimidade com a mensagem. Eu preciso ter uma experiência com essa fonte de água viva. Eu preciso ter sido lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso ter tido a minha vida transformada e uma caminhada diária com esse Senhor, dono da fonte. A Bíblia fala, tanto nessas passagens, como a gente já leu a respeito de Jesus, que eles pregam com ousadia, eles pregam com autoridade. Por quê? Porque existe vida. Existe vida, tem alguém vivendo dessa fonte, e por isso ela tem intimidade com essa mensagem que ela está passando. Então ela não desanima, ela não perde o foco, ela sabe que essa palavra não volta vazia, que no tempo do Senhor ela vai cumprir o seu propósito, que eu não sou Espírito Santo para mudar nem a mim, quem dirá aos outros. Então eu faço com fé e tranquilidade, daí a perseguição, a luta, a angústia não me para, não me desanima, porque o resultado final de tudo isso não é problema meu, e eu não estou sendo mal educada com Deus. Eu estou dizendo, Deus, o problema agora é com o Senhor. Por quê? Porque andar em obediência é descansar na obra daquele que te chamou e não na sua obra. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, né? E aí, ele diz assim, eu achei isso muito legal. Falar não apenas ao ouvido. Davi não está aqui, eu vou botar toda a culpa nele. Está errada ali a escrita, ó. Não falar apenas ao ouvido, foi ele. Mas falar também aos olhos. O Senhor realizou maravilhas através da mão daqueles homens. Vamos ler o texto de Tiago 2, 14 a 18, porque falar também aos olhos não são apenas os milagres realizados, mas também as nossas ações do dia a dia. As coisas muito simples. Às vezes a gente acha que a pessoa está querendo um grande milagre pirotécnico e vem um anjo e passa a espada. Aleluia, se acontecer. Mas às vezes a pessoa só quer um abraço e alguém que pague a conta de luz para ela. Às vezes é só isso. E às vezes a gente então perde de falar aos olhos das pessoas. Tiago, quem abriu, por favor, pode ler. Tiago 2, de 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem.
Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então, nós precisamos aplicar essa aula para o nosso dia a dia de hoje, né? Como nós vivemos hoje. As suas ações, elas têm que denunciar a mensagem que você carrega. As pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo. Então, o que adianta eu falar algo para alguém que está com fome e eu vou para minha casa sentar e comer, muito bem, obrigado, e eu não estou preocupada se aquela pessoa também vai para casa e vai ter o que pôr na mesa. Então, nós somos chamados para falar não apenas aos ouvidos, mas para que as pessoas vejam quem é Jesus através de nós. 2 Timóteo 3, de 16 a 17, quem está com ele na mão? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Essa escritura que nós vamos anunciar, né? Essa palavra que nós vamos pregar, que nós vamos falar, ela também tem que gerar em nós boas obras. Elas nos preparam, elas nos capacitam para as boas obras, ou seja, aquilo que as pessoas vão estar vendo. Nós fazemos só para isso? Não, isso é o resultado natural daquele que crê. É uma resposta natural se importar. É uma resposta natural chorar com quem está sofrendo. É uma resposta natural retornar para ajudar alguém que caiu na rua, que não está conseguindo atravessar. É uma resposta natural. A vida de Cristo em você, o contato, a intimidade com as Escrituras, naturalmente vai gerar isso em você. Isso nos prepara para as boas obras. Isso nos dá bom senso. Isso nos dá direção. Então, dessa forma, nós falamos aos ouvidos, mas nós também falamos aos olhos, como diz o comentário. Mateus 5,16. Mariana. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Eles precisam ver essa luz, fazer diferença no nosso dia a dia, para que vejam as suas boas obras e assim glorifiquem a Deus Pai que está no céu. Teve um ano que uma das músicas tema dos teens foi do Fernandinho, né? E aí ele fala sobre esse texto. E foi muito interessante, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de alguns falsos zelos, né? Ai, não sou eu que tenho que aparecer, é Jesus. Ai, tem que ser Deus. Olha, conversa fiada, para a gente muitas vezes não assumir a responsabilidade de que a pessoa precisa, sim, ver algo em mim. Ela precisa ver. Então, não adianta a gente falar, olha para Cristo, não olha para mim. A gente precisa tomar cuidado às vezes. É claro, Ele é o autor e consumador da fé. Claro, Ele é o perfeito. Ele é o santo de Deus. Nós não estamos falando disso. Mas estamos falando de homens que tinham uma vida, que as pessoas olhavam e tinha que ter inveja e armar coisas para tentar derrubá-los, porque na conduta deles não era achado. Porque aquilo que eles pregavam, o Senhor Deus confirmava. Então, quando Deus confirma a obra das suas mãos, não tem como as pessoas terem dúvida de que há um Deus e esse Deus ser glorificado. Haverá sempre resistência, né? Reconheça quem é o inimigo. Efésios 6, 10 a 12. Sempre tem resistência. Mas a gente precisa prestar atenção contra quem que nós estamos lutando. Às vezes a gente pensa que a nossa questão é com aquele chefe, é com aquele deputado que lançou uma lei não sei das quantas, e não é. Vamos olhar Efésios 6, 10 a 12. Quem achou, por favor, levanta a mão para o Renato levar o microfone.
Um de cada vez, gente. É um texto só. A Isa. Sumiu aqui, peraí. Achei. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É até o 12? Isso. Então, a nossa luta não é contra a pessoa, não é aquele colega que debochou do seu posicionamento e disse não descaradamente. A questão não é ele. A questão é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É o capiroto, o capeta, o demônio, dê o nome que você quiser, o encardido. Mas a questão é que a nossa luta não é contra pessoas. Ninguém acorda um dia e fala, nossa, estou doido para sentar bêbado numa sarjeta e ser desprezado, estou doido para passar 30 anos na rua. Ninguém acorda e fala isso. Ninguém faz isso e acha que isso é o que ele queria para a vida. Então, a gente tem que olhar com misericórdia. Ali existe uma alma, ali existe uma pessoa. E existe também o inimigo de Deus, que ele quer destruir o homem, que ele não tem amor, que ele não tem misericórdia. E ele é estrategista, e ele é terrível, e ele é inteligente. É contra ele a nossa guerra. Nossa guerra, a gente que é da área da psicologia, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pedindo anjo com espada de fogo para tudo que é lado. Mas não é aquela pessoa, é o Espírito que atua naquela vida, porque ela ainda não é selada pelo Espírito de Deus, ela ainda não encontrou a Cristo, ela não tem o que nós temos, que é a proteção, é a graça, é a misericórdia do Senhor. Então, nós precisamos entender que há resistência, mas eu preciso estar atenta quem é o inimigo, para eu não sair dando cajadada e brigando com pessoas. E é tão triste a gente ver essas discussões que não levam a nada, pelo contrário, muitas vezes afasta, né? Então, eu preciso reconhecer, existe resistência, sim, mas o nosso inimigo não é essa pessoa que é o meu alvo do amor de Cristo, não é. Minha questão não é com a pessoa. Nossa luta, ela é espiritual. Existe uma resistência espiritual para que você não cumpra a missão, para que você não fale do amor de Deus, para que as pessoas fiquem distraídas e não vejam em você as boas obras que glorificam ao Pai. E a confiança em Deus não dispensa prudência. Vamos voltar para Atos 14 e ver ali o versículo 6 e 7 de Atos 14. Atos 14, 6 e 7. Quem tiver aí na mão, pode, por favor, levantar a mão. Para aqui, ô Renato, seu Messias. 14, 6 e 7. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Isso, então eles souberam que havia um risco. E eu achei muito interessante esse comentário, porque às vezes a gente se empolga, né, com algumas histórias e a gente fala, vou fazer isso aí também. Então, vamos ter sabedoria. Ali eles não colocaram, eles não tentaram a Deus. Havia uma situação perigosa, e pela orientação do Senhor, eles decidiram sair. E a gente precisa, então, reconhecer. A gente precisa confiar em Deus, mas a gente precisa reconhecer. E eu estava pensando da gente reconhecer não só a questão da nossa integridade física, né? Então, uma vez nós fomos convidados para um evangelismo e era para a gente levar o Tim 10. Só que o evangelismo era muito tarde da noite num determinado bairro. E a gente falou, não dá.
Não dá para a gente encher o carro de adolescente e ir para um determinado bairro à noite. Então, a gente tem que ter prudência, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Mas não só nessa questão da nossa proteção, mas também reconhecendo os nossos limites, né? Às vezes tem um campo muito fértil, mas que você não tem estrutura para lidar. Então, pede ajuda. Né? Chama alguém, fala, olha, Mauri, eu sei que você gosta de lidar com coisas urbanas, estou com um grupo perto da casa da minha mãe, não sei lidar, não consigo, me abala, eu só choro, vamos lá comigo. Então, a prudência é não apenas na questão da nossa segurança física, é claro que tem coisas que vão acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo pelo mundo, mas também a prudência de reconhecer as nossas habilidades pessoais, os nossos limites pessoais para lidar com algumas coisas, né? Não adianta você ir evangelizar num campo e você sentar e ficar chorando por aquela realidade. Não, a gente tem que reconhecer aonde a gente dá conta de ir. Então, a confiança em Deus, ela é indispensável, mas você reconhecer os seus limites, ou às vezes até o seu momento, às vezes não é algo que você não teria dificuldade, mas naquele momento, por alguma situação sua, você não dá conta. Então, a gente tem que ter essa prudência, né? Algumas coisas eu gosto muito de fazer, mas, às vezes, o branquelo lá me puxa e fala, não. E eu tenho que ser prudente e reconhecer que ali há um limite meu. Então, o Senhor, Ele também nos ama, nos protege, né? Claro, se tivermos que morrer por Cristo, se tivermos, ok. Mas vamos sempre perguntar se é o Senhor me levando para aquilo, ou se é o meu impulso natural e o meu ego dizendo, quero fazer e vou fazer. Aí, como diz aquele pregador, a gente mata a mula e a mensagem fica, né? A gente não se cuida. Então, preste bastante atenção. Agora, a gente vai estar finalizando essa primeira parte. Eu pedi para os meninos me ajudarem aqui com um banner. E a gente vai abrir esse banner aqui. Só não sei se ele está no jeito certo, se ele não está de ponta cabeça. Mas, no nosso retiro dos adolescentes, esse ano, a gente fez, o tema era eu nele, ele em nós. Então, quando eles chegavam, estava esse banner, e cada um pegava a caneta e vinha tentar achar aqui de que país veio o seu sobrenome, da onde veio a sua família. E foi muito legal. Então, eles foram colocando aqui os Bartes, Oliveira, tem de tudo aqui. Seu filho foi, seu sobrinho foi, depois você vai ver aqui que ele preencheu. Então, tem gente que veio até do outro lado lá da Oceania, foi muito legal. E aí, o que a gente conversou a partir disso, né? A gente teve uma noite que nós fomos orar pela nossa descendência, nós fomos orar pelos nossos antepassados, pelo caminho que Deus deu aos nossos antepassados para nos trazer até o Brasil, e nós fomos avaliando esse olhar de Deus, de tirar pessoas de lugares tão diferentes e vir parar todo mundo aqui. Qual é a missão? O que o Senhor tinha? O que Ele tem no coração? De trazer pessoas, e se você estiver olhando para o mapa agora e pensar, esse é o exercício que você vai fazer. Você olhar e pensar, puxa, Deus poderia ter me colocado, ou a minha família poderia ter fugido para qualquer outro lugar. Mas Ele escolheu aqui o Brasil, Ele escolheu aqui o Sudeste, Ele me plantou aqui em São José dos Campos. Por que Deus fez isso? O que eu não estou percebendo? Qual é a missão? Qual é a ideia de Deus para a minha família, para a minha realidade? Aonde foi que eu posso ter perdido o foco, né? E às vezes a gente
perde essa visão, sabe, desse mundo enorme, maravilhoso, de tudo isso que tem, e ele me trouxe aqui. Então, quando a gente estuda essas lições, a gente fica pensando que esses homens andaram tanto sem ter o recurso que a gente tem. Eu estava olhando que a distância que eles andaram até chegar a Icônio dava mais ou menos, saindo daqui, passando um pouco Ubatuba, daria a distância que eles percorreram. Isso para nós é tão rápido hoje, né? 2 horas e 15, você faz esse trajeto de carro. Mas tudo isso daqui, né, é um campo fértil, mas Deus tirou a sua família de algum lugar e trouxe você para cá. Por quê que Deus fez isso? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, por que São José? Deus, por que meu trabalho em Taubaté? Por que meu trabalho em São Paulo? Deus, por que, olha, esse país aqui está tão bom hoje para viver, está um país de primeiro mundo e o Senhor me trouxe para cá. Por quê? Meninos, pode dobrar. Obrigada. Então, a gente preparou um material e cada um vai receber uma folha e aí eles mesmos vão entregar. Já que eles estão aqui, vou dividir assim, eu acho que dá. Um para cada lado. Deixa eu só. Nós vamos... Vocês vão receber uma folha, né? E eu coloquei o texto de Esther 4:14, aonde todo mundo aqui conhece, né, a história de Esther, da rainha. E aí está o mapa, né? Eu queria que você olhasse, você tentasse, se você tem essa informação, da onde vocês vieram, da onde sua família veio. Alguns aqui eu sei que já nasceram em São José, mas muitos não. Não sei se você tem caneta. A Silvana deixou umas canetas aqui, se você precisar também, os meninos podem levar até você. E o Senhor diz para Esther num determinado momento, né? Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como esse, aqui em São José dos Campos, que o Senhor te colocou no cargo que te colocou, na empresa que você está? Quem sabe se não foi por uma situação tão séria naquele bairro, que Deus te colocou para morar naquela casa, na frente daquela escola, que você tem vontade de jogar uma bomba com o barulho que aqueles alunos fazem, mas quem sabe se não foi para interceder por aquela escola, por aqueles alunos, que o Senhor te colocou naquele lugar. Então, nós precisamos refletir a nossa vida aqui como peregrinos. Nós estamos em missão. Nós não estamos aqui para acumular riqueza e para fazer nomes relevantes, né? Nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito, Ele é muito intencional. O Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Um Deus intencional. Intencional. Ele não nos fez por acaso e nos soltou por acaso, numa família por acaso, numa região por acaso. Ele escreveu algo, ele tinha e tem uma ideia a nosso respeito e para realizarmos. Jeremias 1:4-5 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, o Senhor, ele tem os seus propósitos, né? E aí eu queria que você tentasse responder a essas perguntas e conversasse alguns minutinhos com quem está perto de você. Conta para essa pessoa se você sabe de onde você veio, onde foi o seu encontro com Jesus.
Para onde Deus tem me enviado, né? Para onde Deus tem te enviado e quais são os desafios. Deus tem me enviado para cuidar de pessoas. E quais são os meus desafios? As mudanças de lei, as reorganizações familiares, enfim, leis da educação, situação de sala de aula. Todas essas coisas, para mim, hoje, são os meus grandes desafios. E você? Quais são os seus desafios? Então, você não tem mais 10 minutos, você tem 2. Porque bateu o primeiro sinal. Então, pode conversar, gente. Pode conversar. Isso. História boa. Que legal. Legal. Muito joia. Gente, eu conversei aqui com o seu Everton e muito legal, porque ele disse que ele foi fazer a escola, né, de aprendiz
de marinheiro lá no Rio, no Espírito Santo, e ele via, olha o que o comentário fala sobre a gente ver, né? Ele viu um grupo que era feliz, era um grupo diferente, se tratava todo mundo como irmão, e isso chamou a atenção dele. Então, olha que bênção, né? O que a gente estava falando. E ele veio parar em São José por uma propaganda de uma amiga para a filha que foi fazer curso em São Paulo e falou bem da cidade. E aí ele veio parar aqui, né? Espero que tenha sido bom para ele conviver com a gente. Mas o que a gente quer com essa atividade é que você reflita mesmo sobre isso. Faça essas perguntas para você, né? E converse com pessoas. Às vezes isso nos traz ideias, né? Às vezes isso nos alegra, às vezes isso nos incentiva a perceber um Deus tão intencional. E ele contou tanto detalhe interessante aqui que você fala, só Deus para essa família estar aqui. Agora, já que estamos aqui, qual é a missão? O que Deus tem? Qual é a intenção de Deus? De nos colocar aonde nos colocou, de nos plantar aonde nos plantou. Então, que você leva a folha para casa, não faz igual os adolescentes que dê jogado, que eu fico muito doida, mas apresenta em oração ao Senhor e diz, Deus, eu nunca fiz essa pergunta. Por que a Mari está lá no hospital que está? Por que essa paixão por vidas, por cuidar de vidas? Por que você está onde você está? E a missão? Qual é a missão que o Senhor tem para você? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender que Atos continua. O Espírito Santo continua realizando os seus atos através da igreja. Essa história nós sabemos quando ela vai acabar, mas ela não acabou. Então, agora nós somos a bola da vez. Nós somos as pessoas que estão fazendo a missão, continuando a missão. Que o Senhor possa falar realmente profundamente com a gente e pense nessa palavra de Esther 4:14. Será que não foi para um momento como este que Deus te plantou aonde te plantou? Será que não foi para algo muito específico que o Senhor te fez conhecer tal pessoa, conviver com tal família? Deus é um Deus intencional. E a gente precisa estar com os ouvidos bem abertos, para a gente não se acomodar muitas vezes numa situação bem legal, mas esquecer que ali é um campo fértil. E existe algo que precisa ser feito. E Ele escolheu a gente para estar nesse lugar. Amém? O presbítero Carlos Guedes quer dar uma palavra. Enquanto ele vem, que o Senhor abençoe o seu domingo. Leia o restante do capítulo 14, que vai ser a aula da semana que vem. E olhe para o seu dia a dia de uma forma bem intencional, procurando as brechas, procurando as oportunidades para pregar o Evangelho. Bom dia. 14 de junho, sábado, 18h30, para os casais aí que querem ter um momento especial aí com o seu cônjuge, com a sua noiva, com o seu namorado. Vai ser na Estância, a churrascaria Estância, tá? Então, o Renato já disse ali, ok. Então, nós vamos estar divulgando aí para vocês um link aí para as inscrições. Então, Dia dos Namorados, leve aí sua namorada aí, né? Sua esposa, prepara um momento especial, né? Para esse dia 14 de junho. O local é assim especial, o preço não é ruim, R$150, fora a bebida e sobremesa, tá? Então, se você tem a oportunidade de participar, de levar seu cônjuge, de levar sua noiva, aqueles ainda que não são casados, faça isso, tá bom? Ou qualquer dúvida pode falar aí comigo, com a Rosiane, com a Carol, com a Nicola, o pessoal aí, tá bem? Muito obrigado. O casal, isso aí. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor estabeleceu a sua igreja e nós fazemos parte dela. E, ó Deus, como parte da tua igreja,
nos dê disposição de alma, de coração para ser ativos, para ser bênção na vida das outras pessoas, de que nós, ó Deus, tenhamos de fato esse coração amoroso e que nós tenhamos disposição verdadeira, Senhor, de ajudar os outros, Senhor, de levar aquilo que nós podemos fazer para outras pessoas. Ó Senhor, nos toca o nosso coração, abençoa-nos, Senhor. Nós somos tão abençoados, temos a Tua presença, temos tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós te louvamos por isso, nós agradecemos ao Senhor por isso e reconhecemos que tudo que temos e somos é do Senhor e queremos usar isso que temos para o louvor da Tua glória e para a bênção daquelas pessoas que nos rodeiam e que precisam, Senhor. Ó Pai de amor, abençoa o restante desse dia, que o Senhor mesmo esteja nos abençoando em todas as coisas. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ó, corri tanto que nem bateu o último sinal, gente. Bom domingo.